Vamos para a nossa terceira aula sobre as vanguardas europeias. Já falamos do fauvismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo e estamos então entrando agora no abstracionismo, no construtivismo, os dois movimentos têm uma relação. Outros artistas, o nosso livro tem 3 capítulos, como já mostrei para vocês, onde se fala dos artistas da Escola de Paris e outros que são igualmente importantes nesse contexto da modernidade. E ainda vou falar de um brasileiro muito interessante, pouquíssimo conhecido, Geraldo de Barros. Vamos lá. Abstracionismo, então, vou ter que correr, como sempre, para a gente fechar a aula dentro do tempo previsto. A arte abstrata é uma forma de arte que não representa objetos próprios da realidade exterior, especialmente nas artes visuais, do que estamos falando. Ao invés disso, usa relações formais entre cores, composição e superfície para compor a ideia de uma maneira não representacional. Nosso livro vai citar também que divide-se em 2 tendências, abstracionismo lírico, informal ou geométrico, vamos falar disso já já. E aqui ilustro com uma obra de Kandinsky, o principal, considerado fundador, o principal artista do movimento, evidentemente completamente abstrato, quase musical nesse sentido. Então aqui estão essas diferenciações que o nosso capítulo faz. Abstracionismo informal ou lírico, com seus principais representantes, dá para perceber pela ilustração que é algo delicado, sugere até um pouco a noite, talvez, tem um elemento poético. O geométrico, com Mondrian e outro grande artista desse movimento, evidentemente baseado mais em ortogonais e formas geométricas. E o construtivismo russo, que eu incluo aqui, apesar de no nosso livro não estar incluído no abstracionismo, porque o construtivismo russo está no capítulo Vanguardas Russas, certo? Sobre a arte russa, eu pretendo fazer uma pequena aulinha separada para vocês, falando do realismo socialista e até de artistas russos contemporâneos fantásticos. É uma arte pouco conhecida que merece ser vista. Então, coloquei nesta mesma aula o conteúdo que eu considero mais importante do capítulo 22. Aqui está exatamente o quadrado negro sobre o fundo branco de Malevich. Então, vamos em frente. Não vou me deter aqui, esses arquivos estarão no AVA, apenas para vocês saberem que foi um movimento muito amplo em vários países da Europa, com publicações, escolas, professores, e eu acho que fica muito claro quando a gente vê uma capa de um manifesto, de uma revista chamada O Estilo, The Stigl. Então, a gente tem aquela visão retrospectiva para vocês sentirem que trabalho estava sendo feito num contexto ainda de arte figurativa, quando os artistas vão buscar, então, essa modernidade na abstração. E do que estamos falando aqui? Não dá para não se deter nesses aspectos. Já dissemos que cada um desses movimentos reage à guerra e ao caos produzido por esse desmanche da sociedade a seu modo. Então vamos ter os dadaístas, logo no começo da Primeira Guerra Mundial, com o caos subjetivo, o acaso, escolha de objetos já prontos, questionamento do que é arte, provocação à consciência burguesa. Mas vamos ter também surrealistas que vão buscar a superação desse conflito através da busca do inconsciente, e vimos ali inclusive artistas muito poéticas como aquela mulher Remédios Varô, que eu mostrei para vocês. Então, uma busca pelo sentido através do inconsciente, tentando superar os conflitos que a racionalidade não conseguiu resolver. Vimos o cubismo, que vai numa procura formal, baseado em Cézanne, e temos esses abstratos que estão buscando uma linguagem universal, que justamente, de algum modo, consiga criar unidade na sociedade, unidade perdida por causa das guerras e das diferenças políticas, ideológicas, nacionalistas. Então, muitos desses artistas são místicos, são religiosos de algum modo, estamos sempre falando de arte e religião. Então, vamos ver nesses artistas essa busca por uma linguagem universal, abstrata, não figurativa, que permita o acesso a uma consciência universal, que não esteja presa às particularidades. É por aí a coisa. Outra revista, outro movimento importantíssimo, Bauhaus, já falamos sobre isso, onde Kandinsky e vários importantíssimos artistas ensinaram, artistas de várias nacionalidades. O texto segue para vocês no AVA. Chegamos então a Kandinsky. É interessante aqui citar que ele começa a estudar, com 20 anos, Direito, Etnografia e Economia. Uma viagem de pesquisa etnográfica pelo noroeste da Rússia renovou seu interesse pela cultura e arte popular. Então, ele começa estudando etnografia, culturas populares. Volta para a Rússia
Viaja e volta para a Rússia então com a Revolução. 17, esperançoso, torna-se um membro da administração cultural, ajuda a criar o Museu da Cultura da Pintura, quando seu estilo e modo de pensar bateram de frente com o materialismo da sociedade soviética, aproveitou a oportunidade que surgiu na Alemanha, então vai para trabalhar na Bauhaus. Então, esses artistas, assim como Malevich, que vamos ver em seguida, quando vem a Revolução, têm a esperança de participar de forma criativa, mas rapidamente são cortados e tem que viajar. Ou, no caso de Malevich, é preso, torturado, morre muito em situação de penúria. Então, esses artistas que tentaram se vincular à Revolução Russa acabam ou sendo muito maltratados e mal sucedidos, ou têm que migrar e vão embora para a França, para os Estados Unidos e outros países. Aqui uma exposição que teve há alguns anos, eu tive a oportunidade de comentar com meus alunos à época e gosto ainda de mostrar isso aqui, porque justamente essa ligação dele com a cultura popular, e que tem seu grafismo e sua abstração, então ele vai se vincular de algum modo, até no sentido da abstração, com a iconografia da cultura popular russa, certo? E aqui está então o seu interesse no passado russo. A gente vê que tem características românticas por conta desse nacionalismo, a busca da história, mas a modernidade da sua expressão já é evidente através de manchas. Kandinsky relata que viu uma exposição dos impressionistas em Moscou, já falei sobre isso quando falamos do impressionismo, e quando vê um quadro de Monet, ele custa entender qual é o tema, e depois percebe que era um monte de feno. E aí percebe, então, vai percebendo, né, que a arte pode ser abstrata, que ela se manifesta por suas próprias características. Então aqui já vemos essa exploração dos elementos gráficos, dos elementos de textura, dos elementos de composição, além do tema, ou até aquém do tema, são mais importantes do que o tema. E aqui vemos essas referências, então, à cultura popular, e já se modernizando, representando uma avenida, onde o que interessa a ele é mais o movimento, o ritmo e, claro, a vitalidade das cores, os contrastes, tentando expressar, então, essa consciência abstrata da vitalidade da vida, do sentido do próprio movimento. Vemos aqui, então, como nesse caminho iniciado pelos impressionistas, vai valorizar mais a textura, a cor, a composição, e é interessante porque começa a se tornar mais abstrato quando vai tentar representar o movimento. É uma ferrovia e um castelo, vista de Morneau com ferrovia e castelo, mas o que interessa a ele é mais o ritmo. Vamos nessa relação entre forma e música, forma e movimento. Então, nesse esforço por compreender esses elementos básicos da pintura, e aqui novamente ligado ao movimento, quadro com arqueiro. Aqui tem um cavalo e um arqueiro, uma espécie de cidade ainda. Então vemos o esforço desses artistas para criar algo que não existia, que era a arte abstrata. Então vai se descolando do tema e buscando expressar apenas o ritmo e a forma. Como já disse, esses artistas tinham uma conotação mística. Há um dos principais livros do Kandinsky que se chama Do Espiritual na Arte. Espiritual no sentido da abstração, mais talvez do que no sentido religioso, mas onde ele faz referência, sim, à busca por uma linguagem universal que passa pela abstração, certo? Anos passados, com mais tempo, esse era um tema que cabia um desenvolvimento muito rico, inclusive falando das culturas brasileiras, indígenas, que têm uma mitologia própria e que também tem relação com essa visão abstrata. A iconografia dos nossos índios tem também um sentido espiritual. Felizmente, não temos tempo. E aqui ainda, então, vemos elementos figurativos, uma espécie de cavalo, figuras humanas, um personagem, uma espécie de paisagem, e esse esforço por chegar, então, finalmente na abstração absoluta, que é praticamente música, como já dissemos. O quadro se chama apenas Amarelo, Vermelho e Azul, 1925. E aqui, então, suas pesquisas sobre a questão do ritmo e da musicalidade. Ele tem um outro livro muito importante que se chama Ponto e Linha sobre o Plano, onde vai falar sobre esses elementos básicos, o ponto, a linha, as formas geométricas mais simples, certo? Então, a construção dessa linguagem da abstração. Aí temos, então, um trabalho sobre as formas mais geométricas, mais próximo da abstração geométrica. Fechamos, então, a abstração de Kandinsky e vamos para Mondrian,
Aqui gosto de reforçar, entrou para a sociedade teosófica. A teosofia e um outro movimento espiritual, a antroposofia de Rudolf Steiner, influenciarão profundamente seu trabalho e sua vida. Em 1912 muda-se para Paris, era holandês, e o cubismo e Braque influenciam sua obra. No entanto, ao contrário dos cubistas, Mondrian desejava ressaltar o nivelamento da superfície da pintura. Vai para os Estados Unidos, onde vive até a sua morte, e lá então sua arte tem uma novidade, uma nova energia por conta da cultura local. Então, aí está, de algum modo, o interesse simbólico religioso, ligado à abstração da forma, claro, a simplificação e a valorização de cores e texturas, mas é uma igreja. Há todo um simbolismo, claro, no tema. E aqui, claramente místico, evolução, falando com símbolos e simplificações através da luz e do olhar da figura, evidentemente é um trabalho com conotações místicas. E a sua famosa série Entardecer a Árvore. Então vamos ver esse processo, ele faz isso através dos anos, de simplificar cada vez mais essa leitura do ritmo da natureza. E aí vemos então a Árvore Cinza, experiência inicial com o cubismo, essa tentativa de entender o espaço, e aqui a abstração mais total, ainda há alguma referência à árvore, mas se descolando e se transformando numa pintura sem tema. Aqui chegamos então a essa arte do abstracionismo geométrico, composição com cores planas, contornos cinzas. Essa é a sua fase mais conhecida, que tem implicações na arquitetura, no design, na arte gráfica. É um tipo de trabalho que marcou muito a cultura contemporânea. Não tem como a gente não ter alguma referência quando vê a nossa arquitetura e o nosso dia a dia desse tipo de pesquisa. E aqui então o seu trabalho já nos Estados Unidos, até virar o quadro, botar ele na quina, tem uma referência a Broadway Boogie Boogie, a um movimento, a um certo humor, talvez uma certa brincadeira. Fechamos na correria, então, Piet Mondrian, o holandês. Esses são os três grandes fundadores, considerados os fundadores do abstracionismo. Kandinsky, Mondrian e Malevich. Vamos a ele. Completa os estudos na escola de agricultura. Seu pai viajava por conta do trabalho, gosta do campo e aprende por si mesmo a pintar paisagens camponesas, decide se transformar em um artista. Ao lado de Kandinsky e Mondrian, dos inventores e teóricos da arte não figurativa, fundador do suprematismo, levou o abstracionismo geométrico à sua forma mais simples, sendo o primeiro artista a usar elementos geométricos abstratos. O quadrado negro sobre fundo branco, que está no nosso livro, constituiu uma ruptura radical com a arte existente na época. E aqui ressalto o conflito dele com o regime comunista da Rússia. Foi acusado pelo governo soviético de subjetivismo, num contexto onde se valorizava o compromisso político da arte, do realismo socialista. Ele era considerado completamente fora do esperado, fora da curva. Então, acusado de subjetivismo, sendo atacado pela imprensa, perdeu suas funções oficiais, chegou a ser preso e torturado, morreu abandonado na pobreza em São Petersburgo em 1935. Apesar de ter recebido funerais oficiais, por conta do seu passado, a condenação de sua obra foi seguida do esquecimento. O reconhecimento do artista só ocorre a partir dos anos 1970. Então, o reconhecimento do valor de Malevich é algo mais recente. Linha do tempo. Temos aqui então o começo dele como pintor, influenciado pelo futurismo, pelo cubismo, pelos movimentos das vanguardas europeias, mas retratando a vida camponesa de seu país. Já temos aqui o caráter do artista, simplificar essas formas. Influenciado pelo futurismo, evidentemente, o amolador de facas. Mal dá para reconhecer aqui a perna e a ferramenta de trabalho e a figura humana com sua mão aqui, amolando as facas. Novamente, a representação do movimento parece que leva a arte em direção à abstração, não é mais aquela cena fixa, imobilizada. Aqui já caminhando em direção ao suprematismo, esse movimento que ele cria, que busca a abstração suprema. Esse é o título, né? Esse é o sentido desse título, desse movimento, a suprema abstração. Então, ainda com o tema camponês, ceifeiro em vermelho, caminho em direção à simplificação gráfica é evidente. Influenciado pelo cubismo de Fernand Léger, a gente viu uma obra de Léger com a Mona Lisa, propondo a popularização dos museus. Então, composição com Mona Lisa, ele está sujeito às influências da época. Mas chega, então, a esse movimento extremamente abstrato. E quando eu estava em sala de aula, eu sempre dizia para os meus alunos, alguém tinha que fazer isso.
nesse momento histórico, em 1915, onde estava se pesquisando os elementos fundamentais da representação, alguém tinha que fazer esses quadros com o máximo de simplificação possível. E coube a Malevich fazê-los. Hoje em dia já não faria sentido alguém repetir esse tipo de experiência, mas naquele momento isso tinha um sentido histórico, sempre insisto, temos de ver as obras de modo retrospectivo, que tornam essas obras essenciais. Eu já vi alguns desses trabalhos em alguma exposição, e eles são interessantes. É difícil explicar, talvez seja até essa coisa meio do mito que a gente tende a mistificar quando sabe que é do Malevich, e talvez se visse essa mesma obra fora do contexto de uma exposição não desse valor. Mas, nesse contexto da exposição, a gente vê um trabalho desses e ele tem talvez uma certa irregularidade, uma certa textura que dá vida ao trabalho, não é algo mecânico. Fechamos então o abstracionismo com esses três grandes e vamos para esses outros artistas que estão no nosso livro em vários momentos citados separadamente. Aqui então juntei a Escola de Paris com outros que não são da Escola de Paris, como Paul Klee, com o qual começamos. Paul Klee é essencial na arte contemporânea. Quando estávamos em sala de aula, eu levava um livro enorme, Paul Klee na América, com reproduções maravilhosas, e saía andando entre as carteiras mostrando para os alunos, porque uma boa reprodução é quase como ver um original, a arte se revela, e Klee merece um olhar muito cuidadoso, como veremos. Então, Klee e seu colega russo Kandinsky lecionaram na Bauhaus. Seu trabalho estava, aqui é um errinho de português que vou corrigir, associado ao expressionismo, ao cubismo, ao futurismo, ao surrealismo e ao abstracionismo. Está ligado a todas essas correntes. Porém, suas imagens são difíceis de classificar. Geralmente trabalhava isolado, interpretando essas tendências a seu modo. Por isso esses artistas estão separados. Cada um deles tem um caráter muito definido e todos, a seu modo, vão influenciar a arte até os dias de hoje. Grande parte de suas obras e títulos refletem um humor sofisticado. Alguns trabalhos expressam convicções políticas, outros possuem um caráter francamente infantil. Ele flerta com a ilustração infantil. O trabalho dele às vezes tem um humor, uma delicadeza, referências gráficas que são quase de um trabalho de criança, como vocês verão. Suas obras aludem frequentemente à poesia, à música e aos sonhos. Aqui tem uma frase do grande poeta, escritor Rilke, que diz sobre Klee: mesmo se você não tivesse me contado que ele toca violino, eu teria adivinhado que seus desenhos eram transcrições de música. Klee tem uma relação com a música, que eu destaco aqui, fica apenas a referência para vocês, um trabalho acadêmico, o pensamento criativo de Paul Klee, arte e música na constituição da teoria da forma. Klee identificou as relações formais entre música e artes visuais, apresentando conexões entre a linha melódica e a linha do desenho, o ritmo e os módulos, e por aí vai. Então, fica no AVA as referências para quem quiser pesquisar um pouco mais. Aí está ele no seu estúdio. Gosto de mostrar esse Klee pensativo no meio de obras que hoje em dia estão nos grandes museus. E chegamos então em A Capella, 1917. Para mim é uma referência novamente essa busca por universalidade, porque temos uma capela transparente, onde vemos um símbolo talvez islâmico, a meia-lua, onde vemos a estrela de Davi, e talvez seja uma capela cristã, vemos aqui elementos gráficos misturados. Então, essa busca por universalidade, que transcenda de algum modo as diferenças que são tão destrutivas. Então, esses artistas estão, através da abstração, em busca dessa linguagem universal, certo? Esse é o sentido do abstracionismo. No caso de Paul Klee, extremamente poético, delicado, através das transparências, vocês percebem, e se permite incluir uma letra. Então, essa elaboração da modernidade gráfica, abstrata, musical, e ao mesmo tempo ideológica, religiosa, política, humana. Paul Klee, grande artista, vai inovar utilizando letras e escrevendo ao mesmo tempo enquanto pinta. Muitas das obras de Klee são sobre papel, e ele até tem um modo de assinar, muitas vezes com uma linha que transforma, como escreve aqui também, o trabalho em algo bem gráfico, quase uma ilustração, mas por sua grande qualidade e delicadeza, considerado artista de altíssimo nível, presente em todos os grandes museus do mundo. Lua Cheia. É difícil falar sobre Paul Klee, porque ele é abstrato, poético e o tema se desmancha na sua forma, mas chamo a atenção para vocês para a delicadeza
da composição, e como em muitos momentos ele faz uma arte abstrata completamente, mas mesmo assim compõe por meio de alguns elementos essa musicalidade do tema. Então temos uma lua, temos uma fase paisagem, mas o quadro é eminentemente musical. Antes da neve, os títulos muitas vezes são originais também, e essa árvore que é puro movimento e abstração chama a atenção para a delicadeza das transparências. Klee trabalha muito com sobreposição de tons, que é uma técnica que, quando eu fazia minha oficina de ilustração, ensinava muito para os alunos como manter unidade no quadro através da transparência. A transparência faz o quadro manter sua unidade por conta dessa espécie de modulação dos tons, temas plásticos. Aí está então a delicadeza e a beleza quase de aquarela do Paul Klee. E aí temos mais um trabalho gráfico, até essa divisão em 3 partes, um tríptico, Jardins do Templo, novamente uma referência religiosa, mas meio africana talvez, meio Marrocos, por conta dos elementos mediterrâneos da arquitetura, mas o que ele está buscando aqui é essa vitalidade da cor, e a riqueza da composição, certo? Jardins do Templo é a própria pintura. Esse trabalho é muito famoso. Simbal Marujo, essa característica de ilustração, com a questão da transparência aqui muito evidente, ele vai sobrepondo tons e com isso consegue essa riqueza, mas chama atenção para a inovação absurda desse mar que verticalmente compõe aqui a cena, onde talvez já se diz até, dizendo talvez seja uma referência à guerra. Se diz que essas gotas de sangue e a animalidade desses peixes abissais seja uma referência a esse contexto de violência que se vivia em 1928. É um quadro muito curioso e, como já disse, ligado à ilustração infantil, mas na sua sofisticação vai muito além de qualquer limitação que possamos colocar. Castelo e Sol, novamente a abstração musical, onde o tema quase desaparece, mas permanece a beleza gráfica, as texturas, delicadeza da composição, certo? É um grande artista e encerro com esse trabalho, onde ressalto novamente o delicado humor, onde vemos aqui uma espécie de bicho, de animal, e a alegria do cotidiano representada nesse bully que parece dançarino, é quase desenho animado. Então, Paul Klee, por isso esses artistas estão separados, inclusive no nosso livro, estão fora da curva, não pertencem a nenhum movimento, mas no contexto da modernidade estão com um pé na abstração, com um pé no cubismo, com um pé em Cézanne, e assim criam uma obra muito particular, cada um deles, como Amedeo Modigliani. Modigliani, aqui numa foto com Picasso em Paris, em 1916, fruto de diversas culturas, amigo de tantos artistas, encontrando-se numa conturbada fase de questionamentos e transições, sua obra, entretanto, não pode ser considerada filiada a nenhuma escola, sendo toda ela dotada de um estilo próprio e autônomo. Modigliani é um artista maravilhoso, muito infeliz, morre muito doente, mal, sua companheira se suicida em seguida, é um artista trágico, mas com a arte de uma sofisticação maravilhosa. E aqui vou citar, sua primeira exposição foi fechada, durou apenas um dia devido ao escândalo causado pelos nus expostos na vitrine. Vamos ver alguns desses nus que até hoje são difíceis de mostrar. Fiz uma seleção, porque alguns são francamente provocativos, mesmo com sua extrema beleza plástica. Essa mistura, é o que se diz aqui no texto, seus nus, eles parece que criam uma nova humanidade através da expressão do desejo, controlado pela elegância, de algum modo. Por isso são na fronteira do que seria considerado provocação e arte, mas é uma fronteira riquíssima, porque são de altíssima qualidade. Retratos de sua companheira, Jeanne Hébuterne, maravilhosos na sua simplicidade. Retratos de jovens, aqui não coloquei as datas, separei por estilos de pintura. Então, vemos retratos de crianças, chama atenção para a elegância da simplicidade. As soluções de Modigliani são extremamente gráficas e simplifica a forma, mas de uma maneira extremamente elegante, influenciado também pela arte africana. Não à toa vimos ele com Picasso ali um ano antes das Demoiselles de Avignon. Então, ele escreve também nos quadros, valorizando as texturas. É um artista de uma sofisticação e de uma riqueza por conta da sua capacidade de síntese e, ao mesmo tempo, explorando cor, pintura, composição, como vemos nesse maravilhoso retrato. As mulheres
de Modigliani são de uma elegância maravilhosa. Ele se permite, bota um olho escuro, o outro nos olha, esse cabelo graficamente simplificado, cores de uma harmonia, um original de Modigliani é inesquecível. Retrato de seu grande amigo, patrocinador de suas exposições, um companheiro que o ajudou muito. Chamou atenção novamente aqui para a simplificação gráfica e para a elegância que ele mantém por conta dessa nobreza, dessa verticalidade. Aí está novamente seu grande amigo. É quase infantil, mas extremamente refinado. Como o Picasso dizia, todas as crianças são artistas. A gente somente tenta se manter criança quando continua trabalhando. Então aí está na simplificação da pincelada, dos gestos, essa nobreza de Modigliani. Alguns retratos a mais, e brinca aqui com o cubismo. E chegamos então às mulheres. Peço licença para mostrar, esse trabalho está no MoMA em Nova York, no Museu de Arte Moderna, de grande formato, e tem aqui, por exemplo, esse elemento em espiral, e apesar da sensualidade, ou por causa da sensualidade, ele mantém a pureza da linha, a elegância do contorno, e estiliza a figura. Então a união entre textura, cor, anatomia e composição tornam esse artista muito além do erotismo, ou por causa do erotismo, um grande artista. Pequena série, seleção de nus de Modigliani. Entre as dezenas de mulheres retratadas por ele, fiz então essa pequena seleção. E aqui um desenho meio pintura, onde então mostro as esculturas. Algumas são cariátides, que são aquelas figuras que sustentam como se fosse uma coluna, um teto. Ele fez uma série baseada nesse tipo de estrutura. E inspirado na escultura africana, como vemos, retratos onde essa verticalidade é impressionante. Aqui a pureza dos materiais, né? Aqui madeira, pedra. Ele valoriza a textura, assim como faz na pintura. Chama atenção também para o uso da base como parte da escultura, que vamos ver em seguida em outro escultor citado em nosso livro. Chegamos em outro artista importantíssimo, Marc Chagall, russo também. Vamos lá. Estilo poético, figurativo, fez dele um dos mais populares artistas modernos. Enquanto muitos de seus pares perseguiam experiências ambiciosas que levavam à abstração, a distinção de Chagall, sua diferença, reside na sua fé no poder da arte figurativa, que seguiu, apesar de absorver ideias provenientes do fauvismo e do cubismo, totalmente figurativo. E esse não está destacado aqui, que também foi para a França, depois da Revolução volta para a Rússia, foi nomeado comissário para as artes, inaugura uma escola aberta à tendência moderna, mas logo em seguida entra em conflito, inclusive com Malevich. Demite-se do cargo e, não tendo nenhuma condição de trabalhar a sua arte poética livre na Rússia soviética, ele vai embora para Paris, onde faz seu trabalho, então. E muito apaixonado por sua esposa, ela morre. História aqui para vocês lerem. Aí está então o russo Chagall, O Povoado, e um dos seus trabalhos mais conhecidos. O Povoado é como se fosse uma vaquinha olhando carinhosamente para ele, e aqui chama atenção para esse absurdo surrealista da mulher tá de cabeça para baixo, a beleza dessa árvore que ele parece segurar. Então essa relação dele com a cultura popular. É judeu e tem essas referências populares muito presentes em toda a sua obra. Um artista maravilhoso. Aqui ele em Paris, então, com um certo humor sempre, e surgem flores da cadeira, o rosto chama atenção para esse rosto com duas faces, meio cubista, essas figuras parecem flutuando na rua, o gato tem rosto, alguém se lança da Torre Eiffel como se tivesse caindo de paraquedas, o trenzinho está de cabeça para baixo. É a poesia completamente livre de Chagall, por isso não dá para incluir ele em nenhuma escola, é completamente livre em sua poesia. Um autorretrato, isso sempre me impressionou muito, a liberdade dele de fazer esse buraco no rosto, e com isso compõe então esses ângulos do quadro. E sempre falo para vocês, quando o artista pinta sua paleta, há um mistério, uma indicação de como ele trabalha nela. Olhem a maravilha que é essa paleta, que parece viva. E ele aqui então pintando um dos seus quadros mágicos com a mão com 20 dedos. É de uma liberdade total, ligado à infância sempre, claro. E aí está ele com sua esposa, pela qual foi apaixonado a vida inteira e tem milhares de obras, talvez centenas, elogiando a sua companheira, O Aniversário.
não há muito o que dizer, é mais ver. Quis colocar pelo menos um trabalho mais figurativo de observação, mas onde também a liberdade dele de representação está presente. Interior com flores. E aí está então um desses quadros maravilhosos onde ele fala de sua relação com Bela, sua esposa, ligada também a essa cultura popular dos povoados do interior da Rússia. Mais um quadro maravilhoso, O Passeio, onde ele fala de sua alegria e também do seu judaísmo e da beleza do piquenique nessa paisagem transfigurada. E aqui é muito interessante, Sonhos de uma Noite de Verão, título de uma peça de Shakespeare, onde ele se vê como um bode e, ao mesmo tempo, abraçando essa noiva e um anjo vermelho, e ela, de algum modo, esconde aqui algo com o seu leque. Então, fala-se de sensualidade, de amor, de natureza, de religião. É um artista extremamente rico e poético, mostra mais do que deveria, estou em ordem cronológica, a dança, a sua liberdade de uso de cor total. Mais uma vez aqui elogio a relação do homem e da mulher, do casamento, do noivado. Cântico dos Cânticos, referência a Salomão, que é um texto maravilhoso sobre a sensualidade. Fez vitrais para igrejas, tanto em Israel quanto em outros países. E aqui então encerro, ele já próximo do fim de sua vida, em 1973, ainda falando, ele se casa novamente depois da perda de sua companheira, e aqui então o artista é só modelo, uma espécie de síntese de sua obra, né? Flores, janelas, voos e a companheira. Vamos correr, já temos 31 minutos de aula. João Miró, espanhol, outro que tem uma característica muito própria, foto minha em Chicago, no centro de Chicago há uma escultura gigantesca, maravilhosa, simbólica da grandeza humana, da civilização geométrica de Miró. Vamos lá. Seu estilo radicalmente criativo contribuiu para a jornada das vanguardas do início do século XX em direção à abstração. Embora Miró tenha sido inicialmente associado ao surrealismo e tenha influenciado os expressionistas abstratos, é um dos maiores dissidentes da arte moderna, com vocabulário visual inconfundivelmente seu. Seus sinais, trabalhava com espécie de sinais, seus sinais pictóricos característicos, com formas biológicas, geométricas e abstratas, estabeleceram uma obra radicalmente original. Aí está seus inícios, então, interpretando sua paisagem local na Espanha, mas já antecipando essa musicalidade do uso de pequenos símbolos e objetos gráficos, mas é de uma beleza total, chama atenção para esse céu que parece vivo. E aí está então correndo Síntese da Síntese, já uma das suas obras mais conhecidas, Signos, Constelações, Apaixonado por uma Mulher, onde a referência do tema fica quase escondida no olho, estrela, mas ele está falando desse ritmo decorativo e de uma liberdade gráfica total, faz muitas gravuras, explorando essas texturas e ritmos, e para fechar chama atenção para a influência dele, sua importância quando desenha ou é utilizado o seu grafismo para o símbolo da Olimpíada em Barcelona, em 92, ele se transforma num artista símbolo da Espanha. E coloco um link de um museu onde há várias obras dele com esculturas, assim como a de Chicago, que já mostrei, sempre muito ligado à infância, de algum modo, novamente, com um certo humor, com suas figuras, certo? E extremamente livre. Então, João Miró. Vamos lá, gente. É muito conteúdo, mas é o que devemos fazer, apesar da pressa. Vamos lá. Jorge de Chirico, citado em nosso livro, com reproduções também. Sua pintura antecipa elementos que aparecerão na pintura surrealista, padrões arquitetônicos, espaços nus, manequins anônimos e ambientes oníricos. O que é próprio do artista, o próprio artista qualifica de pintura metafísica, corresponde à necessidade do sonho, do mistério e de erotismo própria do surrealismo. É um outro artista muito interessante com essa pintura chamada metafísica. Então, tem, claro, relações com o surrealismo, ao misturar elementos que não tem por que estar juntos, uma luva plástica com uma escultura grega, mas essa atmosfera de silêncio, de mistério, é o que então está associado a esse nome pintura metafísica, com essas figuras abstratas, esses vazios que sugerem silêncio, construções que lembram a história, mas os recortes também são muito misteriosos, né? Não há nenhum personagem andando, então tudo isso sugere esse silêncio, esse mistério da pintura metafísica.
Brancusi está citado em nosso livro, é um escultor interessante que vai levar a abstração também a uma síntese, e a obra dele mais conhecida, O Beijo, vou mostrar em seguida, estou correndo para terminar. Ele tem essa preocupação da escultura com a sua base. Então transforma, por exemplo, a musa adormecida, ela própria já está deitada, certo? A sua obra mais conhecida está em nosso livro citada, O Beijo. A gente tende a olhar isso com uma certa resistência, porque é tão pouco romântico, mas é o símbolo, claro, aqui onde ele bota os olhos se transformam num só e a boca também é uma ligação, assim como um abraço, a figura é um só bloco, o seio da mulher está apenas insinuado. Ele está destacando, claro, o sentido de unidade desse abraço e desse beijo, certo? É a abstração, mas afetiva. Outra versão do beijo, ainda mais curiosa do que a anterior. E aqui quero citar a sofisticação, claro, da simplicidade. A elegância é simples, eu já falei sobre isso em outros momentos. Geralmente a elegância está associada a um certo controle, a uma certa simplificação, certo? Então temos aqui essa extrema abstração e a beleza da base, que ele inclui então na obra. Isso é uma inovação do trabalho dele. Chegamos então para fechar em Geraldo de Barros, um artista, designer, fotógrafo importantíssimo, brasileiro, e infelizmente pouquíssimo conhecido, não é nem citado no livro, em momento algum, mas quero que vocês conheçam Geraldo de Barros, pintor, fotógrafo, designer, desenvolveu ao longo do seu percurso uma vasta obra onde se revelam suas reflexões sobre a criação artística e o papel da arte na sociedade, certo? Porque como designer, essa obra, por exemplo, é constituída de módulos. Você compraria na loja um pedaço e monta na sua parede como você quiser. Então são módulos, ele vai refletir de um modo construtivista sobre a forma, mas ligado ao uso social através da decoração dos móveis, certo? Então deixo o texto para vocês lerem com várias referências. Aqui está então seu início como pintor, com uma obra de qualidade, e é São Paulo. Mas tem todas essas referências do fauvismo, do cubismo e de vários artistas europeus da vanguarda. Aqui como fotógrafo, explorando geometria, simplificação, trabalha com recortes, uma obra vasta e muito rica. Trabalhou com artes gráficas, esse é o Homem de Marlboro, aquele cowboy que morreu de câncer fumando. Aqui uma referência talvez a Greta Garbo, grandes atrizes. Então trabalhou nesse espírito dos anos 60, com obra gráfica, certo? Serigrafia, gravuras. Aqui extrai isso de um dos links, Geraldo de Barros, o moderno brasileiro, com móveis desenhados por ele, e aqui essa obra plástica já, como disse, às vezes impressa em módulos para que cada consumidor montasse em sua própria casa o seu modelo. Estudos dele desenhados em papel quadriculado, onde ele, a partir da ideia do cubo, isso que quero chamar a atenção para fechar nossa aula, como a partir de uma ideia absolutamente simples, como vimos em Malevich, com o quadrado negro sobre o fundo branco, se desenvolve uma obra tão rica. Então ele, baseado no cubo, usando as cores básicas vermelho, azul e amarelo, vai desenvolver um trabalho de extrema complexidade e extremamente decorativo. E, com suas raízes em Mondrian, em Malevich, vai ser parte do construtivismo brasileiro, que veremos mais à frente, depois da semana de 22, que é um movimento extremamente importante, que faz parte de Brasília. O construtivismo brasileiro, tendo raízes nas vanguardas europeias, faz parte da busca por racionalidade da civilização brasileira. Então aqui temos, novamente, o quadrado, chama atenção para essas bolinhas de azul, vermelho e amarelo, dentro de um quadrado que compõe outro quadrado que forma um cubo, modulações novamente, percebem a riqueza? A partir de um simples elemento composto, criam-se novas possibilidades infinitas de combinação. Novamente, é tudo a partir do quadrado. Temos no Brasil, por exemplo, Volpe, que é um pintor mais baseado em bandeirinha de São João, mas essa é uma outra vertente que explora a geometria, mais baseado na racionalidade, inclusive do uso social da arquitetura e do design. Termino aqui então nossa longa aula. Eu sei que é conteúdo demais, mas é o tempo que temos e espero que vocês vejam no AVA com mais calma essas imagens e esses textos e essas referências. Com o grupo Ruptura, Geraldo de Barros, 1923-1998, foi um dos responsáveis por introduzir a arte concreta no Brasil nos anos 50. Na mesma época, o artista atuou mais fortemente na área do desenho industrial. Fechamos então nossas 3 aulas sobre vanguardas europeias.